Louvado seja o Senhor, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando sua vida, a vida de cada um aqui. Que o Senhor esteja assim tratando, ajudando, porque nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 5 segundos. Eu fiquei muito comovido com o que aconteceu no Marrocos esses dias. E do nada, 15 segundos que abalou toda aquela nação. Muito sentido com o que aconteceu com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul também. Algo cinematográfico até, vendo assim, parecia um filme de Hollywood, mas com pessoas reais, passando e enfrentando toda aquela luta de uma hora para outra. Tanto no Marrocos como no Rio Grande do Sul, pessoas estavam casando, se dando em casamento, festas estavam para acontecer, certamente alegrias, festividades normais, mas de repente tudo mudou, tudo virou. E a nossa vida muitas vezes ela é assim, e ela é assim. Nós não temos segurança de absolutamente nada, nada. Tudo pode virar rapidamente. Nosso senso de segurança, ela é muito de uma pretensão humana que temos, mas que vai muito de acordo com o momento que estamos vivendo e achando que estamos no controle, mas algo pode mudar a chave rapidamente. Semana passada nós estávamos aqui, Laís, absolutamente feliz, aqui conosco, brincando. Algumas semanas atrás ela veio para a escola dominical e disse: pastor, não tem uma criança, que ela ficou triste. Eu disse: ó, venha que vai ter criança na próxima semana. A vida mudou e de repente Laís está com uma suspeita de uma meningite, fez uma punção hoje, 48 horas, você imagina o que se passa na cabeça dos pais. Sempre quando é com o outro, como é em Marrocos, como é no Rio Grande do Sul e não no Rio Grande do Norte, como é com Rogério e Roberta, como agora o irmão Cirilo está tendo a enfermidade da gripe, como pessoa, nós não ligamos e continuamos com a nossa vida. Mas há momentos que Deus muda a chave e muda para mim e para você. Nós não temos segurança de absolutamente nada. Por isso que eu acredito que nós temos uma pretensão e uma soberba absoluta de não entendermos que nós necessitamos dia a dia, como foi cantado aqui, do Senhor. Eu acredito que é urgente nós compreendermos, entrar no nosso juízo, a importância de que eu e você precisamos, de fato, do Senhor. Eu acredito que é urgente o momento de nós nos deleitarmos seriamente diante do Todo-Poderoso Deus, aquele que está no controle de todas as coisas. Temos o privilégio de ser do Senhor, temos o privilégio da salvação, e nós não desfrutamos de tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nós. E estamos mais para a história de Israel do que esse momento que a nação está vivendo aqui, achando que por termos, quem sabe alguns, a Bíblia diz: não, Deus vai me proteger, eu tenho a Bíblia, e ela está aberta no Salmo 91. E não é assim, amados. Não é assim que funciona. Hoje na escola dominical, quero fazer um convite para você. Chova, faça sol, venha para a escola dominical. Quero animar você a fazer isso que a Hélida disse. No início da caminhada ela vivia aqui. Eu quero orar a Deus para que você, que nós tenhamos esse mesmo sentimento. Os tempos modernos, eles nos levam a baixar a guarda e achar que olhar um aplicativo e ver, quem sabe, uma mensagem de alguém lá distante, aquilo lá vai abastecer a minha vida, é bom, é legal, é importante, mas eu e você, nós não podemos baixar a guarda e deixar de se congregar. Achar de repente que o alimento é só no domingo à noite. Faça uma experiência hoje, coma só hoje à noite e vá se alimentar só domingo que vem. E veja o desespero que é. Mas nós estamos assim espiritualmente, porque Deus é o bom velhinho que passa a mão na minha cabeça e que tudo vai ficar bem no final. Irmãos, não é assim que funciona. E a história de hoje é um chamamento para mim e para você,
para olharmos aqui para a palavra, nesse momento onde a chama de Israel estava muito fraca, muito fraca. Lembrem, esse livro que nós estamos estudando no domingo à noite, de Samuel, ele estava colado com Juízes. Amém. O último juiz que nós tivemos aqui em Israel foi Sansão. Ele antecede toda essa história. Juízes, ele é colado com Samuel, não tem Ruth, não. Ruth, ele está nos escritos. Então, nós entendemos que essa história aqui, ele traz como a última referência quem? Sansão. Quem foi Sansão? Vamos lembrar um pouco da sua história, da sua caminhada. Vamos só tentar lembrar. Nós temos a ideia de... Eu, quando criança, era um dos meus heróis favoritos. Papai me contava a história de Sansão. Eu sabia de Sansão sem nunca ter lido a Bíblia. Papai cantava, me lembro, ele cantava até para mim uma música, eu não sei se essa música existe, ou se ele inventou, mas eu me lembro. Sansão matava o leão com as mãos desarmadas. Eu digo, mas deve ser poderoso demais. Forte. E depois eu assisti o filme de Sansão com um ator chamado Victor Mature. Não sei nem se é essa a pronúncia. É antigo, é que nem estrala mais. Essa é do século retrasado, não é nem passado. Mas um filmaço, eu fiquei encantado com a história de Sansão. Mas Sansão aqui, ele combate os filisteus, se lembrarmos aqui, ele era nazireu, nasce de uma mãe que não podia ter filhos. E sempre na Bíblia Sagrada, quando tem uma mulher que não pode ter filho e tem filho, é algo que vai acontecer, e assim acontece com Sansão. Sol, não é? E ele nasce nazireu, consagrado ao Senhor, e o voto de nazireu na Bíblia é interessante, porque o voto de nazireu na Bíblia é temporário, mas Sansão era permanente, ele deveria ser consagrado permanentemente ao Senhor, mas ele foi um juiz que fez tudo pelos avessos. Ele não ligava, ele não prestava atenção, ele não se importava, se envolve com as mulheres filisteias, e ele tem uma vida completamente solta, ele não está nem aí, ele mata um leão realmente, ele depois, como nazireu, não podia tocar em morto, mas ele pega, ele come mel, ele faz tudo o contrário. E pela misericórdia e graça de Deus, Deus vai suportando Sansão, vai dando um poder fenomenal em Sansão. O poder que ele tinha do Espírito Santo de Deus fazia com que, nós sabemos da história, que ele com a queixada de jumento, ele mata mais de 1000 pessoas, 1000 filisteus. Você imagina a carnificina. Eu fico imaginando a quantidade de sangue. Quando nós assistimos assim esses filmes, Coração Valente, filme de guerra, filme medieval, você imagine Sansão. Não era brincadeira. E mesmo assim ele chega, ele invoca a Deus depois dessa grande vitória. Ele diz, Senhor, venci aqui os filisteus e agora eu vou morrer de sede. Deus dá água para Sansão, Deus cuida de Sansão e ele não está nem aí. E eu fico imaginando que Sansão eu sou e que nós somos. Deus nos abençoando, Deus nos guardando, Deus nos ajudando, Deus fazendo tanto por nós e nós não estamos nem aí. Vibramos com as vitórias do Senhor, mas na verdade saímos daqui, esquecemos de ler a Bíblia, esquecemos de orar, esquecemos de buscar o Senhor, e estamos vivendo, mas como Sansão, chegou um momento que ele rompe essa realidade, quando está lá envolvido com Dalila, ele já tinha sido traído com a primeira esposa, que é aí que ele, com raiva, pega lá uma raposa, bota tocha no rabinho da raposa, solta no meio dos matos lá da lavoura lá dos filisteus, toca fogo em tudo, que era uma afronta ao deus lá Dagon, dos filisteus, e queima tudo. A turma quer matar Sansão, e é muito interessante que os próprios judeus, a tribo de Judá, com mais de 3.000 homens, vai até onde Sansão está, para entregá-los aos filisteus. É muito interessante. De que os israelitas, eles se acomodaram de tal forma que para eles não queriam mais nem saber de Deus. Se eu estou sendo protegido pelos filisteus e eles estão cuidando de mim, não importa se eu tenho uma vida solta, não importa se tem lá Dagon no templo lá deles, não importa, eu quero saber se eu tenho dinheiro, comida e lazer, está tudo bem. E era isso que Israel tinha.
eles pagavam tributos aos filisteus, mas eles se estavam seguros, tudo bem. Então, eu muitas vezes tenho agido assim. Se a minha vida está boa, se eu não estou doente, se não tem catástrofe, se não tem terremoto, se não tem enchente, se eu estou vivendo, para que Deus? Para que buscar o Senhor? Deus ainda me abençoa, Deus ainda cuida de mim, e eu muitas vezes estou como Sansão, até o momento que nós sabemos, e aqui eu quero dizer até para os pais, olha meus queridos, não fiquem constrangidos não saiam, fiquem aqui, porque é uma bênção o som de bebê. Eu estou orando muito para aqui, pelas moças que ainda aqui não tem bebê, as casadas, que os bebês cheguem em nome de Jesus, temos aqui um grande berçário, amém? Porque às vezes o pai fica com vergonha, fique não, em nome de Jesus, viu? Deixa o bebê chorar, eu quero bebê espiritual aqui, quero tudo no mundo, em nome de Jesus, e a igreja diz amém? Falar nisso, temos aqui o Vinícius, aqui, ó, jovem aqui que está vindo aqui para a igreja cristã, veio quarta-feira, irmão Santos fez um gesto belíssimo, pegou telefone, e-mail, endereço, viu Vinícius? Passou, seja bem-vindo, viu? Uma alegria para nós, tenhamos outros Vinícius aqui, outros chegando em nome de Jesus, a igreja diz amém? Amém. Então, olha só, Sansão negligente, até o momento que Deus diz, basta Sansão, basta. Quando ele inventa aquela última história lá para Dalila, e quando ele depois diz, ó, rapa e passa a navalha no meu cabelo, vou perder a força. E a ideia era que o cabelo era o amuleto, mas nós sabemos que ele era nazireu, que o cabelão dele deveria ser grande mesmo, mas a questão não era o cabelo, a desobediência de Sansão. E mostra a benignidade de Deus, de como Deus foi generoso com Sansão o tempo todo, até que Deus diz, para, acabou. E Sansão, que tem como tema, como nome, significado, algo assim como semelhante ao sol, primeira coisa que os filisteus trabalham com Sansão é furar os olhos de Sansão. Fica cego, é usado como escárnio, vai agora moer lá para os filisteus. E é esse o contexto que o grande, que entre aspas, Eli, tinha como referência. Está nessa história, nesse contexto. Sansão, nós sabemos que ele morre lá no último ato de vida dele, ele leva mais de 3.000 pessoas à morte, e ele também morre. E é uma coisa assim que você imagina de como a nação estava. E quando nós olhamos para Samuel, com essa mesma situação, os filisteus oprimindo, e Israel achava, está tudo bem, está tudo legal. Eu não preciso orar, Deus entende, vida corrida demais, pastor, é trabalho demais, eu para que ir para a escola dominical, para que ir para culto de oração, é trabalho demais, é luta demais, para que ensaiar aqui no grupo de louvor, para que ficar lá na recepção, para que essas meninas devem estudar aí, precisa não, vamos fazer qualquer coisinha, vamos fazer de qualquer jeito, não precisa se preparar não precisa buscar Deus não, Deus é o grande Pai que perdoa, que resolve, Deus, gente do céu, que haja um tremor vindo do Espírito Santo de Deus no teu coração e no meu coração para entendermos que nós estamos diante do Deus vivo, que criou essa terra, que é o Senhor da vida, e que gere temor e tremor no meu coração e agradecimento, o privilégio de sermos dele, o privilégio dele ter nos chamado, o privilégio de termos sido salvos através da cruz de Cristo Jesus, e que eu e você, nós não venhamos a ficar aí simplesmente distantes, achando que tudo vai bem, porque eu tenho a Bíblia, eu tenho Jesus e pronto, está resolvido. A nação de Israel estava um caos, cada um fazia o que queria, a nação de Israel aos escombros, e aí nós temos a profecia de Ana, a bênção que ele fala para ela, você vai ter um menino, nasce o menino Samuel, esse menino é colocado ali no templo, no tabernáculo, para se consagrar ao Senhor, e era um menino que realmente se consagrou ao Senhor, e diz a Bíblia, no capítulo 3 de 1 Samuel,
que o menino Samuel, que esse estado todo de caos da nação, uma nação que não buscava a Deus, mas Deus não deixou a chama apagar. E eu quero dizer para você, se hoje à noite você veio para cá, não sei como que você está, não sei como anda a tua alma, teu coração, mas se tem vida, o Senhor quer soprar essa chama para fazer uma grande labareda para Ele, para a glória dEle, e que assim seja no meu coração e no seu. Em nome de Jesus. Então, capítulo 3, a partir do versículo 15, depois que Samuel ele recebe a visão do Senhor, que Deus fala com Samuel, diz ali o texto no versículo 15, que ficou Samuel deitado, até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Lembrem, Deus deu uma visão para eles, Deus disse o que iria fazer com Eli e com a família de Eli. Deus mais uma vez diz, vou tratar com eles, Samuel, se prepara. E diz aqui o verso 16, que chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então Eli disse, que é que o Senhor te falou? Eu imagino o coração de Samuel. Peço-te, aquele Senhor, mais de 90 anos de idade, falando com um jovem, não me encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que Deus falou com você. Acho que Samuel deu goto, e disse, então, se prepare ali. Referiu tudo, nada lhe encobriu. E disse o profeta Eli, o sacerdote Eli, o juiz Eli, diz Eli, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Meus irmãos, o que é que Deus disse? Você olhar aqui no versículo 11, estão comigo? Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos ouvidos. Tinirão é som barulhento, tinir, vai ficar maluco, igual as pessoas que ouviram o terremoto, o relato foi pavoroso, pessoas que sobreviveram à enchente, o barulho pavoroso. Então Deus, aqui o texto vai nos dizendo, diz aqui no verso 12, naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Lembre, no capítulo 2, já vai um homem de Deus e diz, vai morrer toda a tua família, Eli, imagina. E mesmo assim eles continuaram na famosa bagaceira, não ligando para as coisas de Deus. É igual aqui, nós falamos, e eu e você saímos daqui, ninguém lê a Bíblia, ninguém ora, e brincamos de domingo à noite, que está tudo bem, quanto que o Senhor, que sonda o coração meu e seu, sabe que não está. Sabe que nós estamos frios, sabe que nós não buscamos ao Senhor, sabe que nós não vibramos com o Senhor, sabe que nós não levamos Deus a sério, mas para uma ordem social, mantemos aqui. Que Deus mude o meu coração e o seu coração, e coloque temor e tremor na minha alma e na sua alma, em nosso coração hoje, em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz aqui claramente que naquele dia suscitarei, aqui, quando tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. E aí nós temos todo o relato. Olha o que diz aqui a Bíblia, verso 19. Crescia Samuel, e o Senhor era, o que é que diz? Com ele. E nenhuma de todas as suas palavras, ou seja, toda a palavra se cumpriu. Era alguém que estava crescendo, estava tendo respeito da comunidade de Israel, palavra se cumpria através daquele moço, e a nação começa a olhar para ele, Eli começa a ter uma referência, a nação já não confiava mais no Eli, enquanto que Samuel crescia, e Deus começou a prosperar e abençoar a sua palavra. Diz aqui o verso 20, do capítulo 3 já, o autor do livro nos diz que todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló. Siló, centro de adoração,
desde o livro de Josué, nós encontramos Siló como esse centro de adoração. Enquanto, por sua palavra, o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então, a palavra de Deus era proferida através desse moço. E diz aqui as Escrituras, vejam comigo o capítulo 4. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus acamparam junto a Afeca. Diz as Escrituras que dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel, e travava a peleja. Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens, os filisteus. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Nós não somos o povo de Deus, nós não temos Deus como bandeira, nós não glorificamos a Deus. Como que pode acontecer isso comigo? Como que eu posso passar por essa luta? Como que eu posso de repente ter o motor do meu carro batido? Como é que eu posso de repente ter uma enfermidade? Eu não sou crente, eu não busco a Deus. Podemos ter duas atitudes na vida. Jackson já citou aqui, a de Jó, perdeu tudo de uma hora para outra. Qual é a minha atitude se isso acontece? Nós muitas vezes, quando perdemos R$10, ficamos com raiva, tristes. Agora imagine perder tudo, de repente, perder a saúde, perder a vida, perder a família. Imagine, é algo que é inimaginável no nosso juízo. De repente perdeu todos aqueles irmãos, imagine lá no Marrocos, imagine lá no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. De repente tudo mudou. De repente a vida muda, meu amado, porque eu e você não temos o controle de nada. De nada. Tudo muda rapidamente. E o que vai valer a pena é o meu compromisso com o Senhor, é o meu relacionamento com Deus. Israel achava que por ter o nome de Deus, ter até o chamamento de Samuel, agora nós vamos lá, independente da nossa vida. Não é assim que funciona. E olha o que diz aqui a palavra, eles dizem: Senhor, o que é que aconteceu? 4.000 homens. E sabe o que eles fizeram? Tragamos de Siló, o quê? O ponto culminante de adoração, a arca da aliança do Senhor. A arca, símbolo da presença de Deus, uma caixa dourada, 2 querubins ali em cima. Os homens não podiam tocar, era algo assim, mas eles resolvem, eles dizem: vamos pegar esse amuleto e levar para a batalha, porque agora vai. Agora funciona. Temos tido um momento da história da igreja, onde temos visto cada calamidade, assim, uma atrás da outra, e não é difícil, é só você ver esses vídeos na internet. Pastores fazendo coisas assim, que eu digo: meu Deus do céu, o que é isso? E ninguém mais diz assim, diz o Senhor. Gostamos da festa, gostamos das luzes, e nós não somos diferentes, porque quando nós fazemos algum evento, lota. Mas quando o evento está relacionado a essa escritura aqui, é uma dificuldade. Todos nós temos. Quando o evento não está relacionado à comida, à festa, à brincadeira, nós temos uma imensa dificuldade de querer ouvir essa palavra. Nós temos uma imensa dificuldade de se submeter a ela. Por isso que quando saímos daqui, e durante a semana, não temos esse tempo que a Elida citou, todo dia de palavra. E eu acredito profundamente que essa palavra transforma o coração do ser humano. Eu acredito que na medida que nós lemos essa palavra, algo sobrenatural acontece na minha vida e na sua. Por isso é o impedimento através do maligno, para que você não leia, para que eu não leia. Para que nós possamos de repente desistir e dizer: não, Deus não existe. Deus não está nem aí para mim, mas eu quero dizer para você que Deus está. E essa mensagem aqui é para o teu e para o meu coração.
Essa mensagem aqui é para dizer: se conserta, Sandro, se conserta, servo de Deus. Vale a pena, porque Deus, Ele quer usar a mim e quer usar a você também. Deus quer trabalhar no meu coração e quer trabalhar no seu, e você é uma bênção nas mãos de Deus. Bênção nas mãos de Deus. Não é porque você carrega a Bíblia, não é porque você faz isso ou faz aquilo, não. É porque a partir de agora você vai ter, como eu, um compromisso diante de Deus, de ir diante do autor da vida todos os dias, se derramar diante dele, e coisas novas irão acontecer no meu viver e no seu viver. Que Deus mude o meu coração e mude o seu coração. Não pense: eu sou da igreja tal, agora eu tenho todo o poder do mundo. Não é assim. Não é assim que funciona. Eles resolveram levar a arca, símbolo do poder. Mandou, pois, o povo trazer de Siló, versículo 4, a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, olha só as peças, Hofni e Finéias, estavam ali. Até aí eu fico imaginando a comparação com Sansão. Sansão, semelhantemente aqui a Hofni e Finéias, eles não entendiam, eles ministravam, eles estavam ali em contato com o santo, mas não compreendiam o valor de toda essa santidade que era requerida. E eles estavam lá, estavam fazendo o serviço: vamos levar a arca do Senhor. Mas sucedeu, olha o que diz o autor aqui no versículo 5. Os irmãos estão comigo? Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, o povo foi ao delírio, o povo foi à loucura, o povo foi como num estádio de futebol, quando grita o gol, imagina aí, não é? Aquela vibração toda. E Israel vibrou, brados, ressoou, e ressoou a terra. Imagina a gritaria que foi, ouvindo os filisteus, que era um povo que ficava ali na costa do mar, e eles estavam lá ouvindo o júbilo do povo de Israel. E diz aqui a palavra que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus. Por que esse povo está tão feliz? Por que esse povo está vibrando tanto? Por que esse povo está pulando tanto? Então eles souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E é muito interessante a resposta, o entendimento dos filisteus. No momento que eles sabem disso, eles entram em pânico. Eles se apavoram. No momento que eles entendem, eles dizem: agora estamos perdidos. Agora acabou, não tem jeito. Não tem jeito, vamos perder a guerra. Porque é dito aqui o seguinte, olha o que diz aqui: então souberam, verso 6, que a arca do Senhor era vinda do arraial, e se atemorizaram os filisteus, e disseram: meu Deus do céu, olha o que eles disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, era lamento agora atrás de lamento. E é interessante que os filisteus, eles tinham um absoluto temor a Deus, muito maior do que Israel. Israel estava absolutamente acostumado, enquanto que os filisteus temem, os filisteus se apavoram, os filisteus levam a sério. Os filisteus aqui, eles ficaram apavorados. Olha o que diz assim: quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios. Eles sabiam da história, eles entendiam a história, eles compreendiam as pragas no deserto, até que um valente chega lá, tipo aquele, quem assistiu aqui Coração Valente? Quem assistiu? Alguém aqui assistiu? Quem não assistiu, vale a pena assistir. Você não pode partir para o céu sem não ver esse filme. Esse filme é maravilhoso. Coração Valente. Assista, vale a pena. Aí aparece um William Wallace lá. Aparece o William Wallace. Aparece alguém que diz assim, e o narrador aqui, o autor aqui traz. E o William Wallace deles lá aparece de: sede fortes, ó filisteus. Portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Olha que palavra, hein?
Sede fortes. Toma coragem. Eu me lembro que no dia que o pastor Ivan saiu aqui da igreja cristã, me lembro, eu estava apavorado demais. Porque o pastor Ivan saindo, eu ia assumir aqui a igreja, meu Deus do céu. E eu me lembro daquele culto aqui de celebração da partida do pastor Ivan, e eu estava sentado ali, eu dizendo, meu Deus do céu, e agora? E o próximo domingo, como será? E pastor Ivan saiu aqui pelo corredor, e eu fui aqui atrás dele, né? Nós íamos para a porta, ele se despedindo da igreja, eu estava atrás dele, até que eu cheguei mais ou menos ali no meio, e um irmão pega no meu braço, o irmão Brito até, ele pega no meu braço, aí ele me puxa assim, e ele diz, sede fortes e fica firme. Aí ele disse mais, usou a expressão que Davi disse para Salomão, sede homem. E aquilo ali tomou conta da minha alma. E eu fui para lá, em paz. No outro domingo, Deus foi agindo, Deus foi abençoando, e foi na quarta, e foi no domingo, e foi abençoando, e é o mesmo Deus que está hoje aqui para mudar a minha história e a sua história também. É o mesmo, Ele não muda. Os filisteus aqui ficaram apavorados, mas teve um lá que disse, vamos lá, vamos à peleja. E hoje eu estou dizendo aqui para você e para mim, não baixa a guarda, crente amado. Não baixa a guarda, vale a pena buscar o Senhor e vai ver certamente vitórias. Diz aqui a palavra de Deus que os filisteus lá não tiveram medo, foram para a batalha, e eles ficaram tão animados, tão fervorosos, que diz aqui no verso 10 que eles pelejaram, os filhos lutaram ali, e Israel, para nossa tristeza, foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Sangrou Israel grandemente. Foi grande a derrota. Naquele dia foram mortos de Israel 30.000 homens. Imagine. Pense naquelas guerras de filme que a gente assiste, né? Pedaço para lá, pedaço para lá. Era uma carnificina, uma situação terrível. 30.000 homens. E para completar, a arca foi tomada. A arca foi tomada. E os filhos de Eli, conforme profetizado no capítulo 2, mortos. Hofni e Finéias morreram. Então correu um homem de Benjamim, diz aqui a palavra, saindo das fileiras, e no mesmo dia ele chega a Siló, e trazia rasgadas vestes em sinal aí claro de tristeza, de dor, era essa humilhação, e terra, pó na cabeça, então humilhação total. E diz o verso 13 que quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem esperava. Estava ansioso, coração apertado, coração tremendo, coração triste, coração atribulado. Por quê? Por quê? Porque a arca de Deus, né? Tremendo pela arca de Deus. Ele sabia que os meninos dele estavam tudo distante do Senhor, e a preocupação dele é por que esses meninos levaram a arca, e essa arca, e a arca, e a arca, ainda um pulsar de esperança no coração de Eli. E diz aqui que depois de entrar o homem na cidade, dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eu fico imaginando esses gritos chegando até Eli, é como se a notícia chegasse ali na porta, os irmãos da porta começassem a chorar, até que chega no profeta Eli. E olha o que diz aqui a palavra, olha o que diz as escrituras aqui para nós, meus irmãos. Disse o homem a Eli, eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi, hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus filhos, Hofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Eu acho que isso aqui foi um baque muito grande. A arca de Deus, ela, símbolo de proteção, ela não protegeu. Porque a arca de Deus, ela não é um amuleto. Como a Bíblia não é um amuleto. Como frequentar a igreja não é amuleto. Como dizimar não é um amuleto. Nós precisamos entender que Deus não quer coisas, Deus quer o teu e o meu coração com fidelidade. Não é bens, Jesus disse isso claramente,
Quando o jovem rico se aproxima e ele diz: o que é que eu tenho? Como é que eu posso ter a vida eterna? E o Senhor vai falando, e ele diz: olha, eu cumpro todos esses mandamentos, eu cumpro tudo isso. Aí Jesus olha para ele e diz: uma coisa te falta, meu filho. Venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. É muito interessante, porque o que Jesus disse, sabe o que foi? Meu filho, você me basta. Eu não quero o teu dinheiro, eu não quero o teu poder, eu não quero os teus bens, você me basta. Sabe de uma coisa? Quando eu olho para esse texto, eu digo: Deus, muito obrigado, porque não tinha nada de bom em mim, mas pela graça de Deus o Senhor me escolheu, e assim foi com você também. Você é meu, você me basta, e que privilégio ser do Senhor Jesus, que maravilha ser de Jesus. Quem conhece aquele hino que diz assim: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus meu Senhor, não quero parar, não quero falhar, andar e viver com Jesus, aleluia, que seja assim na minha vida e na sua. Eli tem a notícia, e olha o que diz aqui a palavra, versículo 17, respondeu, fugiu, tal, e diz aqui as escrituras: também os teus 2 filhos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, diz a palavra que caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu. A arca é tomada, e agora o profeta, o juiz, o último aqui, nesse momento, ele morre, o sacerdote, porque era homem velho, pesado, diz as escrituras. E diz mais aqui a palavra de Deus: e havia ele julgado a Israel 40 anos. Ele cai, morre imediatamente. Para completar, diz o verso 19, que sua nora, mulher de Finéias, grávida, próxima ao parto, ouvindo essas novas, contração atrás de contração, contração atrás de contração, essa mulher apavorada, ela se encurva e dá à luz, dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivestes um menino, um filho. E aquela mulher em pânico, chocada, não dizia uma palavra, só via. Silêncio total, pânico total, dor total, vergonha total, tristeza total. Sabe aqueles baques da vida que você fica assim: meu Deus do céu, o que é isso? Igual esse silêncio que está aqui. Barulho nenhum. Eli morre. A mulher dá o grito de ter o bebê, cai, o bebê nasce, filho dela, esperado, amado certamente. E ela não diz nada, e teve mais o privilégio de ser um menino, que para Israel, menino era super valorizado. Ela não diz nada, até que ela, no seu suspiro, ela diz assim. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, não ligou, mas chamou o menino de Icabó, ou Icabode em algumas versões, dizendo: foi-se a glória de Israel. A palavra glória tem a ver com peso de glória. E é muito interessante que Eli morre, um dos fatores, além da notícia, pelo peso que ele tinha. Esse peso que ele tinha, foi adquirido com as comidas que ele comia lá do templo. Ele não repreendia os seus meninos, que comiam da gordura, comiam de tudo, e ele engorda, e morre com isso, porque ele achava que a glória era dele. E nesse momento aqui, é muito interessante que a moça diz: foi-se o peso no aspecto da glória de Deus, no aspecto que Deus não divide a sua glória com absolutamente ninguém, a glória sempre é dele. E a nação tinha absolutamente esquecido disso, como eu muitas vezes e você e nós esquecemos.
até que o tombo chega. E que ele não chegue na minha vida e na sua, em nome de Jesus. E que nós tenhamos sabedoria suficiente para hoje mudar o nosso coração para um coração submisso a Ele de fato e de verdade. Que Deus mude a minha alma e mude a tua alma. Foi-se a glória de Israel. Isto ele disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. E diz aqui, falou mais. Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Meus amados, o que é que tem que acontecer na minha vida e na sua, para que eu e você possamos olhar para o céu? O que é que tem que acontecer? Será que nós temos a segurança de alguma coisa mesmo? Será que nós somos o dono da verdade? Será que eu estou seguro onde estou vivendo? Como estou vivendo? Como que eu tenho buscado a Deus? Será que hoje não é uma noite para que eu possa clamar ao meu Senhor Jesus e pedir perdão de fato pela maneira negligente que eu tenho me comportado? Eu sei, amados, que muitas vezes nós não gostamos de ouvir determinadas coisas, mas sabe de uma coisa? É mais do que urgente e necessário que eu e você possamos fazer uma avaliação correta e mudar o endereço e mudar o coração para uma atitude de servo obediente ao Deus que nos chamou. Sair do nosso marasmo, sair da nossa posição de conforto, achando que por ser crente, por ser dizimista, por ser frequentador da escola bíblica, ou ser frequentador do culto matutino, do culto de oração, do culto à noite, está resolvido. Não está. Eu sou servo e você é servo. Somos servos de Deus, chamados para proclamar as verdades daquele que nos salvou. Que eu e você possamos levar o Senhor muito a sério, mudar o que tem que ser mudado, abandonar pecados que tem que ser abandonados, ira, prostituição, pornografia, mentira, idolatria, confusão. Isso tem que sair da minha vida e da sua vida e levar Deus a sério. Como pai, como esposo, como servo, que Deus me ajude e lhe ajude a mudar o coração, para que essa glória de Israel não saia. Eu não estou dizendo que perdemos a salvação, nunca perderemos a salvação. Salvos em Cristo para sempre, louvado seja Deus por isso. Mas uma coisa que pode acontecer é esse espírito ficar apagado, essa chama ficar diminuída, esse ardor ficar diminuído, e Deus não lhe chamou para isso. O Senhor lhe chamou e me chamou para proclamar as suas verdades. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Deus quer usar você poderosamente e a mim também. Deus tem um projeto maravilhoso, isso não é chavão, isso não, mas Deus, Ele está querendo nos usar poderosamente. Portanto, se levanta, procura se congregar, faz as palavras de Hélida, faz daqui tua casa. Se é para vir de manhã, vem de manhã. E o Senhor vai te dar alegria, paz, segurança, prosperidade em nome de Jesus. Mas viver como está, não dá. É hora de mudar. É hora de transformação. E que eu e você possamos sair do marasmo que estamos vivendo, sair da posição que estamos vivendo e dar um passo em segurança para louvor, honra e glória do seu nome. Se envolver mais, investir mais, trabalhar mais, crescer mais. Não se contente se alimentar só domingo à noite. Faça esse exercício. Se é assim, se eu gosto de ir só no domingo, porque eu tenho uma vida agitada demais, tudo bem. Tenta só comer domingo que vem. Talvez agora as próximas horas consiga. Amanhã de manhã consiga. Mas quando der meio-dia, meu filho, já vai dar a tontura. Já vai dar aquela coisa. Talvez alguns até resistam. Não, eu vou conseguir. Aí vai chegando à noite, diz, eu vou dormir cedo, vou beber água. Pode até beber água. Aí chega na terça-feira. Ah, meu amigo. Como é que eu passo dias e dias sem ler a palavra? Se ela é o alimento. Como é que eu passo dias e dias sem meditar na palavra e eu quero ver transformação na minha vida? Como é que eu não oro mais, não leio mais a palavra e eu quero ver mudança na minha vida?
Não vai ter nunca, essa glória já saiu. Mas sabe de uma coisa? A chama continua e o Senhor está aqui para colocar essa alegria de novo na tua alma e ter contentamento nas Escrituras. Que Deus me ajude e que Deus nos ajude a levar o Senhor dos Exércitos a sério. Sansão perdeu os olhos, Sansão perdeu tanta coisa que Deus tinha para ele. A nação de Israel nem se fala. Perdeu o privilégio de entender o verdadeiro Messias. E foi dado para quem? Para nós. Israel hoje não conhece o Messias, mas nós conhecemos. Que privilégio, que privilégio. E o que é que eu estou fazendo com isso? Que Deus nos desperte. Que Deus nos desperte. Em nome